Fala galera, boa tarde, bom dia, tudo bem? Tranquilidade, sossegado? Estamos nós aqui para mais uma aula, né? E essa é uma aula importante, uma aula um tanto quanto densa, né? E que peço aí muita atenção para os senhores e para as senhoras, certo? É um tema extremamente denso, complexo, controverso, mas necessário no nosso estudo, no nosso curso. Estamos falando aqui da estrutura fundiária do Brasil, ok? Então, sem mais delongas, o que representa uma estrutura fundiária, né? Como coloco aí, trata-se da forma como estão distribuídas as propriedades rurais dentro de um país. Então, a estrutura fundiária tem muita relação entre o número de imóveis, o tamanho de imóveis, né, o número de imóveis relacionado, né, ao tamanho das propriedades. Então, tudo isso tem relação com a estrutura fundiária. A forma como que a terra, né, tentando sintetizar a forma como que a terra está distribuída dentro de um país. A acessibilidade da terra dentro de um país. E eu já trago um resultado que é bastante, né, negativo. Então estou tentando ser objetivo neste início, né, trazendo o conceito, trazendo já um pouco do que vocês ouvem bastante, né, nos telejornais, ou veem nas notícias, ou que vão se deparar dentro da teoria da apostila. Né, a tenebrosa concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Então, a importância desse estudo, né, ela revela para a gente quais os problemas, né, nós vamos tentar aqui apresentar para vocês quais os problemas de uma situação como essa, né? Quais as implicações, quais as consequências no nosso dia a dia, no meu dia a dia, no dia a dia de vocês, né, de muitas pessoas, né, nesse país tão gigantesco como o Brasil. Então, o estudo do campo no Brasil, ele sempre envolve dois lados, né? Um lado que é muito bom, que é muito positivo, que gera muita riqueza, certo? Mas tem também o outro lado, o lado negativo, né, o lado da violência, o lado da usurpação, da exploração, né, da morte, da violência, do desmatamento, né, visando a questão, a questão ambiental do Brasil. Então, né, adentrando já, iniciando o nosso estudo, para que essa aula não fique muito longa, né, que eu imagino que vá ficar, então é por isso que eu já estou pedindo para vocês um pouco de paciência. Um ponto importante, né, para a gente trabalhar com o tamanho das propriedades é o módulo rural. Então, o conceito do módulo rural, área de propriedade familiar, né, um imóvel que direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e família. Então, o módulo rural, ele é como se fosse um parâmetro, né, de propriedade que vai aqui orientar a classificação dos imóveis. Entretanto, devemos colocar, né, fazer uma relativização disso tudo, porque cada região do nosso país, cada estado do nosso país, o tamanho do módulo rural varia, ok? Aqui em São Paulo é um tamanho, né? No norte do país é outro tamanho, é mais ou menos como o alqueire, né? O alqueire aqui em São Paulo ele é de um tamanho. Se você for buscar lá em Goiás, ele tem outro tamanho, certo? Ele é maior do que o alqueire paulista, ok? Então, tendo o módulo rural como referência, eis as categorias de imóveis que a apostila está apresentando para a gente, né? Então, vejam que existe o minifúndio. O minifúndio em São Paulo, ele vai ser mais ou menos
de 5 a 20 hectares, certo? O latifúndio por dimensão já é acima de 600 módulos rurais. Então, o minifúndio, se a gente levar em consideração, né, que de 5 a 20 hectares, então são 5 a 20 campos de futebol mais ou menos. Então equivaleria aí, se você for colocar 5 campos de futebol, às vezes é uma chácara, né? Uma pequena chácara, uma chácara um pouco maior. Então esse minifúndio, né, seria uma situação em que, obviamente, uma pessoa poderia viver e explorar uma subsistência, ou sei lá, se produz um tipo de cultivo que dá para produzir numa área pequena, como hortaliças, né, certos legumes, mas é muito limitado. Na categoria do latifúndio por dimensão, nós temos aí duas categorias, subcategorias, né? A empresa rural, que ela tem um tamanho igual ou acima e é explorada racionalmente, acima de 600 módulos rurais. Então você tem que ver quanto que é, né? De certa forma, módulo rural, quantos hectares ele representa. Mas a empresa rural, ela é uma empresa com uma propriedade que a terra é utilizada de forma racional, ok? Então, dentro de um latifúndio, né, de uma grande propriedade vista como uma empresa rural, a terra ela é explorada e você não percebe, você não tem áreas improdutivas. Uma consideração importante: se você tem uma área, né, o pessoal aí que das salas que tem sítios ou fazendas, a lei obriga, né, a partir do Código Florestal aprovado 2012, 2013, a lei obriga que as propriedades elas tenham a reserva legal, que é uma área de vegetação nativa, né? Então varia conforme o tamanho da propriedade, deve representar 20% da propriedade. Então é uma área que deve ser, se ela foi desmatada, ela tem que ser revitalizada, ok? Então, se a empresa rural ela tem a reserva legal, né, não entra como terra improdutiva, entra como reserva legal. Terra improdutiva seria aquela terra que foi desmatada, que já foi explorada, que ela está ociosa. Ela está lá com grama, sem nada, sem vaca, só com pasto e tiririca, certo? Então, essa é uma terra produtiva. O latifúndio por exploração já é uma grande propriedade que vai ter acima de 600 módulos rurais, né, que vai ser muito improdutiva, vai ter áreas improdutivas. Então, essas áreas, esse tipo de subcategoria de latifúndio né, o grande vilão dentro do nosso estudo aqui, porque a empresa rural ela produz, ela gera riqueza, ela gera produtos, certo? Então nunca uma empresa rural pode ser objeto, mesmo que ela seja grande, gigantesca, mesmo que ela, né, seja gigantesca, ela não pode ser objeto, por exemplo, de uma reforma agrária, tá certo? Enquanto que o latifúndio por exploração, sim, né, se apresenta anos e anos e anos de terras ociosas, de gigantescas parcelas de terra ociosa, né, então deveria ser objeto de reforma agrária segundo a nossa lei, ok, galera? Não é segundo o professor, não, é segundo a Constituição Federal, mas logo mais você vai ver o artigo que prevê uma situação dessa. Então nós temos aqui, né, no nosso país, uma situação de desigualdade entre grandes e pequenos produtores. Então, vimos em aulas passadas que produzir com qualidade ficou muito caro, demanda recursos,
técnicas, insumos, investimentos, e muitos pequenos e médios produtores não conseguem, né, por conta de alguns anos de colheitas, né, em sucesso em colheitas, eles não conseguem ter uma continuidade, né, e acabam arrendando ou vendendo terras. Também, como eu coloco para vocês aqui no slide, né, muitos instrumentos aí de apoio, né, à agricultura familiar são muito limitados no nosso país. Então, grandes bancos aí, cooperativas, eles vão olhar muito para médio grande produtor, vão estabelecer muitas restrições de crédito para pequenos agricultores, certo? Assim sendo, né, esses pequenos agricultores, pequenos médios agricultores, eles não conseguem se modernizar, né, eles não conseguem permanecer no campo, né, e assim aí às vezes acabam tendo que vender ou arrendar a propriedade, como eu disse a vocês atrás. Então, essa é uma situação que nós podemos constatar empiricamente, observando, ou a partir aí de pesquisas acadêmicas das grandes universidades brasileiras. E o que seria a consequência disso, né? Com esses pequenos e médios produtores não conseguindo se manter no mercado, né, eles acabam vendendo ou arrendando, e isso vai gerar o quê? Uma concentração maior de terras nas mãos de poucas pessoas, como nós vamos ver, certo? Então, eu tenho muitos conhecidos que estão nessa situação, que acabaram vendendo propriedade no campo porque, né, tudo é caro, né, não há uma política, né, visando o pequeno produtor. Então, temendo o endividamento, muitos arrendam para cana. Quantas propriedades aqui na nossa região a gente não conhece, né, que o proprietário arrendou para cana porque é algo estável, é algo que vai gerar uma renda. Essa renda ela é segura, é garantida, ok? Então isso é ruim porque a cana-de-açúcar, né, as usinas, elas vão produzir cana-de-açúcar e a cana-de-açúcar vai ser matéria-prima ou para o açúcar ou para o etanol. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Alimentos podem faltar na nossa mesa ou o preço de certos alimentos pode subir. Por quê? Porque nós não temos pessoas produzindo, tá certo? Então, quem produz alimentos para a mesa do brasileiro é o pequeno e o médio produtor. Grandes latifúndios do centro-oeste, grandes latifúndios na nossa região, muitas vezes eles estão envolvidos com cultura de exportação. Soja, milho, laranja, ok? Então, esse é um ponto que a gente teria que olhar com carinho. E assim sendo, não tendo produtos, o preço, o reflexo a partir da lei da oferta e da procura é o quê? É o preço do produto subir. Só um indicativo, uma curiosidade. Meu irmão, né, é varejista. E o meu irmão tem um amigo aqui que comercializa tomates. Ele busca os tomates aonde? No centro-oeste, certo? O amigo dele busca tomate no centro-oeste, em Goiás. Então vamos supor, se dá de acontecer uma praga no tomateiro do centro-oeste, né, nós vamos ficar com menos tomate, com um tomate muito mais caro. Então é isso que acontece quando a gente sente, por alguma conjuntura aí, o preço do produto alimentar subindo, tá certo? Então seria necessário, né? Não sou um especialista nessa matéria, apenas estou aqui às vezes reproduzindo o que o livro-texto nos apresenta. Deveria existir, né, mais políticas públicas, né, visando estabelecer famílias no campo, né, ou facilitar crédito para que essas famílias tenham acesso a sementes, tratores, ok? Insumos e assim, etc. Ok? Agora sim, né?
o famoso gráfico da concentração fundiária no Brasil. Vejam que esse gráfico ele traz duas partes: a parte dos imóveis e a parte da área. Aqui seria o número de imóveis, a porcentagem do número de imóveis e a porcentagem da área total desses imóveis. Então, vamos aqui dar uma atenção para principalmente duas categorias aqui: o minifúndio e não classificados e a grande propriedade. Então aqui seria o número de imóveis. Então vamos aqui olhar para a primeira coluna do número de imóveis e a gente vê que é mais ou menos no Brasil 63%, 64% no máximo, né, do número de imóveis são de minifúndios. Só que quando a gente olha a área desse minifúndio, ele não perfaz 10%. Ok? Então, por mais que o maior número no Brasil seja de minifúndios, 63%, quase 64%, a área desses minifúndios é diminuta. Só que quando nós olhamos para aqui a coluninha da grande propriedade, o número de grande propriedade é diminuta, não chega a 3, 4%. E você vem para cá e vai perceber que 60% da área no Brasil é de grande propriedade. Se olhar a média propriedade, ela não chega a 10% e aqui ela passa um pouco de 20%. Ok? Se fizéssemos uma situação hipotética que no Brasil existam 100 proprietários, 100 pessoas, certo? Se num país hipotético, né, como chamado Brasil, de 100 pessoas, e aí nós fôssemos dividir a terra fazendo essa relação, 70 pessoas ou 60 e poucas pessoas teriam, né, teriam como propriedade menos de 10% da área agricultável do país, enquanto que 3 pessoas teriam mais de 60% da área agricultável do país. Isso então representa, pessoal, uma grande concentração fundiária, tá? E aquilo que eu citei para vocês atrás, em geral, em regra geral, né, grandes propriedades, gigantescas propriedades, né, elas estão mais envolvidas com agricultura de exportação. Traz dinheiro? Claro. Traz riqueza? Traz tributo? Traz, mas pouco produz de alimentos para o mercado interno. Ok? Então esse é um ponto importante da nossa aula. Então aqui tem outros números, outras tabelas que vão mostrar, né, aqui, ó, mais de 100 mil hectares, né? Então veja, 13% da área. Esse é um dado de 2012. E aqui outro ponto problemático, né, a área improdutiva. Tirando a região norte, que é uma região ainda felizmente de muita floresta, veja o Nordeste. 70% da área agricultável do Nordeste é improdutiva. Significa então que, né, o Nordeste, além de ele apresentar uma grande concentração de terras, ainda apresenta, né, uma gigantesca área de terra improdutiva, certo? Então isso é um agravante, né, para o nosso país. Significa que muita gente no Nordeste tem terra e não produz, certo? E tem muita gente que não tem terra, que queria produzir, mas não tem acesso à terra. Então essa é uma situação, né, extremamente problemática. Veja que o sul do país é a região com menos terra improdutiva.
E isso é muito interessante porque foi a região sul do nosso país que vocês vão aprender, que vocês aprendem, né, que foi a única região que foi colonizada, né, de forma diferente do nosso país, a partir de pequenas e médias propriedades. Então, olha só que interessante. A região sul é a região menos desigual do nosso país, é a região com maior índice de desenvolvimento do nosso país, né? E a região com menos área improdutiva do nosso país e a região com menos grandes propriedades do nosso país, certo? Então, uma coisa pode ter relação com outra. Seria necessário uma pesquisa, não sei se existe uma pesquisa nos mostrando isso, mas nós temos uma hipótese, certo? Pode existir uma relação de causalidade positiva nisso, né? Então, não houve capitanias hereditárias na região sul do Brasil, né? Ou elas eram diminutas, né? Depois que aconteceu a interiorização da região sul. A região sul ela foi colonizada de fato no final do século XIX e o início do século XX, a partir de colonos, né? O ciclo do café também, a partir de colonos alemães, italianos, eslavos, pessoas de São Paulo que foram colonizar o sul, o norte do Paraná. Então são coisas interessantes a chamar a atenção aí, né? Aqui tem mais uma imagem que mostra, revela, né, concentração de terras. Então, mais de 2.500 hectares, né? Propriedades representam aí 30% da distribuição, certo? Então, e aqui tem um barquinho com uma bandeirinha da China, né? Então, o que está acontecendo é que algumas empresas elas montam estrangeiras montam CNPJ no Brasil e conseguem comprar terra, certo? E a China está envolvida com isso, além de outros países aí, tá certo? Então, só fazendo aqui uma troca para fechar o raciocínio, acho que fica melhor organizado. Então veja, né? Nesse mapa do Brasil, a cor vermelha na legenda representa a presença de grandes concentrações de terra. Então percebam que na região sudeste, né, tirando o norte de Minas, que tem mais cara de nordeste do que de sudeste, então percebam que a região sul e a região, né, sudeste, com exceção do centro-norte de Minas, quase não existe grandes propriedades. Não existem grandes propriedades. Agora, quando você olha para essa região, né, da Caatinga nordestina, do meio norte nordestino, na região centro-oeste, na região norte, nós vemos, né, gigantescas propriedades. Então, por que isso aconteceu, né? Então, nós temos que voltar de início para a história para tentar buscar explicação para esse fato, né, para esse fenômeno da alta concentração de terras. Então foi o tipo de colonização que aconteceu aqui que deu início a essa concentração, com o sistema de capitanias hereditárias e que faixas gigantescas de terra iam para as mãos de certos donatários, que poderiam desdobrar, poderiam fragmentar algumas parcelas de terra, atribuindo as famosas sesmarias, né? Só que tem outra coisa que colaborou para isso: a mão de obra escrava, o sistema escravista. Então, a mão de obra assalariada no Brasil, ela só se estabeleceu definitivamente no finalzinho do século XIX e o começo do século XX. Então, né, existiam escravos que trabalhavam no campo e pessoas que eram livres não tinham, né, salários. Homens livres tinham que se aproximar de grandes senhores de terra, tentar um lotezinho de terra para poder sobreviver, produzir, vender um excedente. Então não existia, né, uma relação de trabalho assalariada, né, disseminada pelo nosso país. E isso
né, um fator limitador de renda. A única renda era você ter terra. Se você não tem terra, você não tem renda. Ou ser funcionário público, que era coisa para poucos, tá certo? Então a escravidão foi um ponto, né, não foi só negativo para a pessoa, para a imagem do nosso país. A escravidão ela era ruim para a economia do nosso país, porque ela gerava esse fator de limitação, né, para o nosso mercado interno. Por último, a Lei de Terras de 1850. E aqui, para explicar essa Lei de Terras, eu faço uma relação, uma comparação com Argentina e Estados Unidos. Enquanto Argentina e Estados Unidos tinham um programa de distribuição de terras gratuitas, como o Homestead Act, certo? Quem duvida, procura lá, Homestead Act dos Estados Unidos, um programa, né, quando o centro, as planícies, né, as planícies centrais dos Estados Unidos e a parte oeste foi colonizada, foi desbravada, né, naquele avanço para o oeste. Então o governo americano ele distribuía terras em corridas. Existe até um filme muito bom do Tom Cruise com a Nicole Kidman que mostra isso. Me esqueci o nome agora, certo? Acho que é Um Sonho de Felicidade. Mostra quando as famílias, né, saíam em corridas para encontrar uma bandeirinha num descampado gigantesco, e naquela bandeirinha tinha um título daquela propriedade. Se a pessoa conseguisse ficar durante 5 anos produzindo, aquela terra era dele, certo? Então, um amplo programa de distribuição. Por isso que, né, para essas pessoas, os Estados Unidos da América representavam a terra da liberdade e da possibilidade de ascensão social. Imagine isso para os europeus famélicos, para irlandeses que passavam fome conseguir, né, alemães, irlandeses que passavam necessidade de fome, ter fácil um pedaço de terra, né, conseguir produzir. Então, enquanto eles conseguiam isso, né, aqui nós aplicávamos uma lei em 1850, no mesmo ano da Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos, que a obtenção da terra só era mediante compra. Ok? Então não teve reforma agrária no século XIX aqui no Brasil. Isso sempre, o tema reforma agrária sempre representou e representa um tabu no nosso país, né? Na Argentina aconteceu o mesmo, distribuição de terras, certo? Então é necessário, então, ao iniciar o tema aqui da reforma agrária, né, botar os pingos nos is a respeito disso. Muitas pessoas podem disseminar notícias falsas de que reforma agrária é um instrumento de países socialistas, de governos socialistas. Não, reforma agrária foi utilizada amplamente nesse mundo capitalista. Estados Unidos, França, Japão, certo? Então a reforma agrária visou melhorar a distribuição da terra no país, né? Então a reforma agrária aqui está se falando de algo para criar novos proprietários de terra, certo? Então a Constituição, no seu artigo 184, prevê a desapropriação para fins de reforma agrária para o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social, mediante prévia, então vou até sublinhar para vocês aqui, ó, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária pública, certo? Então, um proprietário que venha a ter a sua terra desapropriada porque ela é improdutiva, certo? Ele vai ser ressarcido, ok? Então, veja, continua aqui, ó, né, em seu artigo 185, né, a nossa Constituição estabelece que são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a pequena e média propriedade rural.
Então, mesmo que a pequena propriedade rural e a média seja improdutiva, ela não é objeto de desapropriação. Então, isso está onde, meus queridos? Está na lei, certo? Não está, né, nas fake news, está na lei, ok? Então, a lei prevê esse tipo de coisa, né? Na região norte do país, na região centro-oeste, na história aí do século XX, muitas famílias foram assentadas, né, com títulos de posse. Títulos de posse é quando as famílias podem se assentar naquela terra, mas não podem vendê-la, certo? Em terras devolutas. E o que são terras devolutas? São terras federais, são terras de fronteira, né? São terras que pertencem à União. Então a União permite, certo, que pessoas do seu país se assentem nessas terras e possam produzir nas mesmas. Então na região norte e centro-oeste, poceiros, ok? Não grileiros, porque grileiros seriam aquelas pessoas fora da lei que se apropriam de terras públicas, dentre elas devolutas, forjam documentos de propriedade, certidões de propriedade e permanecem nas mesmas, ou aumentam suas terras às custas de terras devolutas, de terras públicas e de terras da União. Isso não acontece muito na nossa região, certo? Na nossa região sudeste, muito menos na região sul. O conflito entre, né, os principais conflitos de terra no nosso país, eles acontecem na região centro-oeste e na região norte, né? Além de, claro, também na região norte, nessa fronteira, na região nordeste, com a fronteira com a região norte. Então nós temos conflitos de poceiros, né, com sem terras, não, poceiros e sem terras contra grileiros, né, ou grandes proprietários de terra. Também há conflito de fazendeiros com indígenas, de grileiros com indígenas, ok? Então estou trazendo para vocês aqui algumas notícias que mostram, né, um pouco dessa violência. Então, poceiro é o trabalhador rural, é a família que está sendo assentada numa terra devoluta da União. Ele tem título de posse e não de propriedade, e ele pode viver daquela terra. E o grileiro, atualmente, é aquele cara que, né, usurpa a terra pública e forja documentação. Remete à história quando algumas pessoas forjavam títulos de propriedade ou certidões de propriedade, colocando papéis, documentos na gaveta e enchiam de grilo. E o grilo liberava uma substância que amarelava o papel e dava a impressão de ser algum documento histórico. Notícia, né? 2016. Pelo 5º ano seguido, o Brasil é líder em mortes em conflitos de terra. Rondônia é o estado mais violento do Brasil, né? Então mostra aqui um indígena, né? Os indígenas são, né, uma das principais vítimas dessa violência no campo. E aqui eu insiro mais quem? Garimpeiros, tá? Exploradores de madeira ilegal que invadem reservas indígenas, matam indígenas, desmatam, né, às vezes com a conivência dos órgãos de fiscalização, né, de pessoas que deveriam protegê-los, certo? Então essa região do nosso país, sobretudo nos últimos 4, 5 anos, ou, né, desde 2014, quando a crise começa para valer, né, essa região, né, algumas partes do nosso país têm se tornado meio que terra sem lei, né, e os mais fortes têm sobrevivido. Mais uma notícia da Deutsche Welle, né, aquele órgão de imprensa alemão. Brasil é líder em assassinatos de ativistas ambientais.
Então, quem são as grandes vítimas, né, na violência do campo na região norte e centro-oeste? Poceiros, indígenas, ativistas ambientais e até mesmo pessoas ligadas à igreja, certo? Então, uma das mortes mais, né, divulgadas no mundo foi o assassinato da missionária Dorothy Stang, certo? Acho que foi no início do século 21, 2000 e alguma coisinha aí, certo? Quanto aos, já caminhando aí para a conclusão da nossa aula, né? Caminhando e agora abordando, né, quais são os movimentos sociais que vão estar no campo, né? A história e atualmente. Então nós vamos ter movimentos sociais do lado dos despossuídos ou sem terras e movimentos sociais do lado dos proprietários rurais, ok? A Ligas Camponesas é um movimento social histórico, né, do Francisco Julião, foi muito divulgado nos anos 60, né, esteve envolvido em todo aquele clima, né, da aplicação do golpe militar de 64. Nós temos a Comissão Pastoral da Terra, que é um órgão vinculado com a Igreja Católica, a Via Campesina, que é um movimento internacional, né, de sem terra, o CONTAG e, sobretudo, o movimento mais famoso, mais polêmico é o MST, certo? O movimento do sem terra. Por que o MST ele é tão difamado assim? Porque o MST tem um tipo de ação de invasão de propriedades, né? E quase sempre essa invasão de propriedades improdutivas. Então, segundo o MST, certo? O MST invade propriedades, né, que ano após ano apresentam áreas gigantescas improdutivas e que o Estado, né, olha para aquilo com complacência. Por quê? Né? Porque muitos proprietários de terra no nosso país, eles, né, ou são políticos ou têm vínculo forte com políticos. Então existe um outro movimento social, né, que é o movimento de ligação com os proprietários rurais, que é a União Democrática Ruralista. Então esse movimento ele tem uma forte representação, né, no Congresso brasileiro. Então às vezes vocês ouvem a expressão bancada BBB, né, do boi, da bala e da Bíblia. Então a bancada do boi representa a União Democrática Ruralista. Quer ver como que às vezes assim essa questão ela é mal trabalhada? Porque sempre associam o MST com o PT, né? E a União Democrática Ruralista com a oposição ao PT. E isso é uma grande bobagem. A ex-presidente Dilma Rousseff tinha como ministra da Agricultura nada mais, nada menos que a presidente da União, ou ex-presidente da União Democrática Ruralista, a senadora Cátia Abreu, certo? Então, ter uma relação com o MST e ao mesmo tempo ter pessoas da UDR, desse movimento social, mostrava o quê? Que o partido estava olhando para os dois lados da questão, certo? Simbolicamente era um gesto desse, né? Então, às vezes a gente tem que olhar a coisa com um pouco mais, né, de cautela, não de superficialidade. Aqui, né, dezembro de 2018, PGR repudia assassinatos e vê contexto sombrio de violência contra movimentos sociais. Então, militantes do MST foram mortos a tiros na Paraíba. Então, o que acontece, né, nessa região norte, principalmente, no Bico do Papagaio, que é essa região aqui que vocês estão vendo, ó, né? Principalmente onde tem essas bolinhas pretas, onde que o número de vítimas fatais é altíssimo, junto com essa região aqui entre fronteira de Rondônia e Mato Grosso. Muitos fazendeiros possuem milícias armadas nas suas fazendas. E essas milícias, essas
esses homens armados, eles vão fazer o trabalho sujo desses, né, desses fazendeiros na calada da noite. Então, quando algum ativista ambiental, quando alguma tribo indígena, né, quando alguma pessoa, um jornalista também que eu não mencionei aqui, mas também são vítimas, denunciam essas pessoas, a morte delas são encomendadas por essas pessoas, ok? Então isso, né, não está muito na nossa realidade, mas está sim na realidade dessa região norte e dessa região centro-oeste. Quem tiver dúvidas, por favor, busque, né, pesquise no Google. Tá certo? Aqui, né, estamos concluindo. Esse aqui é um mapinha que mostra a geografia das ocupações de terra, né? Então percebam que tem famílias assentadas em várias regiões, mas sobretudo aqui entre a região sudeste e a região centro-oeste. Boa parte das famílias cadastradas no INCRA, né, que é o Instituto Nacional que visa a reforma agrária, são famílias do sul e do sudeste e que não querem ser assentadas em outras regiões porque tem vínculos históricos, né, com essa região aqui. Então, dificilmente essas ocupações, essas atribuições de terra, elas acontecem e essas pessoas decidem ir para outras regiões. Tá certo? O governo que mais assentou famílias, né, em reforma agrária, né, nos últimos anos, por sinal, acho que nem foi o governo do PT, foi o governo Fernando Henrique Cardoso. E por terminar, outros problemas no campo brasileiro. Formas de trabalho semelhante à escravidão, trabalho infantil escravo e genocídio indígena. É muito comum o que acontece em alguns lugares desse país. Algumas pessoas, os tradicionais gatos, eles buscam trabalhadores de estados pobres do Brasil, lá do semiárido nordestino, e trazem para trabalhar aqui na nossa região, ou no centro-oeste. E aí o cara tem que custear a passagem, ele tem que custear a estadia, ele tem que custear a comida. E quando você vai ver, o cara não recebe nada. Não recebe nada porque ele tem que custear tudo isso. Então ele vive 1 mês, 2 meses trancado dentro de uma fazenda, tendo que trabalhar para pagar esses custos. A justiça brasileira entende que isso é uma forma de trabalho, né, análoga à escravidão, ou uma forma de trabalho escravidão moderna, ok? Então pode, né, a pessoa que pratica isso pode sim ser enquadrada na lei e pode ser presa, ok? Então percebam que é um assunto bastante complexo, bastante denso, que envolve pontos controversos. A recomendação que eu faço a vocês, né, meus queridos e minhas queridas, é que analisem esse tema tentando ser mais imparciais possíveis, certo? Por quê? Porque eu sei que existem pessoas, né, aqui do meio que possuem propriedades que sempre vão olhar, óbvio, com mais carinho para a sua classe, ok? E vão meio que demonizar. Isso já é recorrente nos colégios que eu trabalhei, né? Meio que uma demonização desse tipo de movimento social como o Sem Terra, ok? Não estou, né, defendendo ninguém, só estou chamando a atenção para que vocês façam isso da forma mais isenta possível, porque vocês vão se deparar com questões, né, em provas, em vestibulares, e isso exige essa isenção, ok? Obrigado pela atenção, um grande abraço e até mais.